Boa noite, tudo bem? Depois de mais de 6 meses aí do coronavírus no Brasil, São Bernardo vai autorizar apresentações acústicas, apresentações artísticas e acústicas. O decreto vai ser publicado nesta sexta-feira na cidade, né? Então, já que abriram os bares, restaurantes e até buffets, vão ser autorizados os artistas se apresentarem de forma acústica, ou seja, aquela voz e violão de churrascaria, por exemplo, de barzinho. O Orlando Morando disse na live dele que bandas ainda não estão autorizadas porque aglomeram muito, tá? Shows não estão autorizados, né? Mas aquele artista individual que fica no cantinho ali no estabelecimento comercial, esse sim vai poder voltar a cantar. Boa noite para todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um boletim do novo coronavírus. Como vocês sabem, eu sou a Marcele Belli, jornalista aqui do Diário do Grande ABC há 15 anos e há pouquinho tempo aí, há uns 2, 3 anos, também na DGABC TV e desde o início da pandemia, de forma da minha casa, de forma de home office. Os estúdios são aqui da minha casa, sempre com uma decoração diferente, né? Mas sou eu aqui falando para vocês as principais notícias aí relacionadas ao vírus que surgiu na China em dezembro do ano passado. E também todas as outras notícias aí que envolvem as 7 cidades. Então, você que me acompanha já há um tempinho, boa noite, seja bem-vindo, me dê um olá, um boa noite, que eu respondo, tá bom? Cláudia Kodama, sempre conosco aqui, eu já conheço todos os nomes de vocês que participam, e é muito legal, né, porque a gente consegue identificar, dá para ver a fotinha do perfil aí do Facebook, então bem-vindos aí, vamos para mais um boletim de notícias. Comecei falando sobre a volta, então, das apresentações acústicas em São Bernardo, agorinha mesmo anunciada pelo prefeito Orlando Morando, né, ele começou a live dele falando exatamente disso. Ele disse o seguinte, gente, vão ser autorizadas essas apresentações acústicas, porém, shows não, bandas não, tá? Ele também ressaltou que São Bernardo está com a menor ocupação dos leitos de UTI desde o início da pandemia. Quem se lembra aí, já chegamos a quase 90% de ocupação e hoje São Bernardo registra 34%. Então, o prefeito comemorou aí na live dele, disse o seguinte: é um bom sinal, mas não quer dizer que vencemos a guerra contra o vírus, né? Então é isso mesmo, não é que acabou, a vacina ainda não está autorizada, gente. O vírus continua circulando e pegando muita gente aí, muita mesmo. Cada vez mais também gente conhecida, artistas, né? Estão declarando que estão pegando o novo coronavírus. Então, ele ressaltou isso, aos pouquinhos vai flexibilizando, vai abrindo, mas ele sempre pede, ele, todos os prefeitos e todos os governantes pedem que continuemos respeitando aí, né, o vírus, se cuidando sempre que possível, tá? O isolamento em São Bernardo está de 43%. Também falou que a partir de amanhã vão ser recarregados aí os cartões merenda pela sexta vez, né? Então são 6 meses já de benefício para os alunos para receberem um pouco de dinheiro para comprar alimentação. Eram crianças que comiam nas escolas, não tem aula, portanto precisa de dinheiro para comprar. Ricardo César Barbosa, boa noite, saudações do México. Gente, meu boletim tá muito chique, tá internacional. Ricardo, aproveitando que você está aqui com a gente, conta como é que tá no México a questão da pandemia. As escolas já voltaram, como é que tá o contágio, como é que o presidente aí está coordenando essa questão da pandemia. Vai ser muito rico se você conseguir escrever isso para a gente, eu ler aqui. É muito interessante saber como é que tá nos outros países, né, gente? Márcia Quinelato, estava com saudades também de você, Márcia. Sumiu, que bom que você voltou. André Polvani, boa noite. Noêmia Alves, companheira, boa noite. Claro, nosso colega, o Rubem Pereira aí, do blog de Macaé, também com a gente aqui. Rubem, conta um pouquinho aí no Rio, como é que tá também, a volta dos cinemas, né? Como é que tá essa questão cultural no Rio aí? Vamos pautar isso para poder falar com vocês durante o boletim. Então, temos opiniões aí do pessoal do México e do pessoal de Macaé, do Rio de Janeiro, que legal. Francisca Nobre também sempre com a gente. Francisca, bem-vinda, minha querida.
O Orlando Morando também disse na live dele, só para encerrar a questão de São Bernardo, né, a coisa da escola, a gente dá volta às aulas, tá? Ele pegou no pé aí, ele puxou a orelha de algumas escolas que estão abrindo com a desculpa que são atividades de recreação, mas nenhuma, absolutamente nenhuma escola está autorizada a voltar em São Bernardo e nem no estado aqui, nem nas 7 cidades do Grande ABC por enquanto, tá? Ele disse que vai se pronunciar sobre o retorno às aulas no dia 30 de setembro. Até lá está absolutamente proibido qualquer atividade, nem que seja de recreação com as crianças na cidade e também nas outras 6 cidades que formam o nosso Grande ABC. Ele disse que precisou interditar algumas escolas que estavam desobedecendo a ordem. Estamos no limite em relação à escola, né, gente? Não está fácil. O que vocês acham disso? Hoje o ministro da Educação aí também deu uma escorregada. Na verdade, escorregada não, eu estou sendo muito da boazinha. Ele foi homofóbico, ele tirou o corpo fora. Olha, gente, só chorando mesmo, viu? Porque não tá fácil. Os nossos representantes aí estão bem complicados. Vocês viram a declaração do ministro? Estou pegando aqui para falar para vocês, porque, meu Deus do céu, não foi legal o que ele fez hoje, gente. Deixa eu ler aqui para vocês, já que a gente está falando de educação. Vamos ler aqui, olha só. Ele disse o seguinte: o Milton Ribeiro, ministro da Educação, ele deu uma entrevista na qual ele tira o corpo fora em relação à volta às aulas, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele diz assim, ó, ele diz que ele não tem responsabilidade sobre esse retorno às aulas, tá? E também sobre a desigualdade do ensino. Gente, pergunto, ele é o ministro do quê? Da educação, né? Como é que ele diz que não tem responsabilidade sobre isso? Não é possível. Então, o nosso querido Milton Ribeiro aí, ele disse que alunos sem acesso à internet não são problemas do MEC, são problemas do Brasil. E também, gente, disse que as escolas não devem discutir a questão do gênero. Quando foi questionado sobre educação sexual nas aulas. É inadmissível um negócio desse, né, gente? Meu Deus do céu. Quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham de tudo isso, de todas as declarações que ele deu hoje? Falando em declaração, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a pandemia. Ele disse o seguinte, abre aspas, lamentavelmente tivemos essa pandemia que eu acho que deveria receber outro nome no futuro, porque influiu negativamente na política econômica do mundo todo. No Brasil, o tratamento da pandemia coube exclusivamente aos governadores e prefeitos, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas desde o primeiro momento não fugi da minha responsabilidade. E aí? Duas grandes polêmicas aí que eu soltei para vocês nesse momento, duas declarações complicadas aí. O que vocês acharam do posicionamento dos nossos governantes, hein, gente? Tudo hoje, tá? Tudo nesta quinta-feira aí. Olha, falando sobre a questão da educação sexual nas escolas, ele disse o seguinte, olha, nossa, dá até, assim, um certo embrulho no estômago de ler, tá? Ele disse assim, cadê? Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar, e não é normal. A biologia diz que não é normal a questão do gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito, mas não concordo. Ai, gente, enfim, vou pular de assunto, tá? Mas se vocês quiserem comentar sobre isso, bora lá, vamos ler os comentários todos. André Polvani, estamos bem representados no Ministério da Educação. Pois é, ele claramente tirou o corpo fora, gente. O Brasil está enfrentando a maior crise aí da educação, claro, pela pandemia, mas, gente, antes da pandemia,
a educação no Brasil já não estava bacana, escolas aí caindo aos pedaços, professores não valorizados. Então, não adianta dizer que é só a pandemia, isso é muito antes da pandemia. E eu acredito que quando você assume um cargo de ministro da educação, são os ônus e os bônus, né? Você tem que arcar com todo o problema, sim, da educação, gente. Se não for ele, quem será? Quem será? Fica a pergunta no ar. Ai, senhor, olha, vamos lá, os números do coronavírus no Brasil. Falando nisso, só para constar, né? O Bolsonaro ele aumentou aí o número de apoiadores de pesquisa, tá? Saiu uma pesquisa hoje, na comparação de setembro deste ano para dezembro do ano passado, ele mostra que a fatia da população que considera o governo do Bolsonaro ótimo ou bom é de 40%, 11 pontos a mais do que em dezembro de 2019, que estava 29%. Então, em dezembro estava 29%, e agora em setembro, 40%. Tá? Isso é uma pesquisa. No Brasil, números de coronavírus, 139.808 mortos, 831 em 24 horas. 4.657.702 casos, foram registrados 32.817 em 24 horas. Em São Paulo, 34.677 mortos, 958.240 casos. No Grande ABC, 2.467 mortos, foram 17 em 24 horas, 63.321 casos, foram 498 em 24 horas, número alto no Grande ABC de infecção ainda, viu, gente? Número alto, tá? No Grande ABC, Ribeirão Pires tem a maior taxa de letalidade. O coronavírus matou 7,1% dos infectados na cidade. O índice reflete o volume de testes e a qualidade do sistema da saúde. Confira a reportagem completíssima sobre a mortalidade do novo coronavírus em Ribeirão Pires na edição desta sexta-feira, do Caderno de 7 Cidades. Gente, valoriza o jornal impresso, aproveitando, fazendo um apelo aqui. Vai na banca, é baratinho, mas ajuda tanto a gente, vocês comprarem jornal impresso. Eu acho tão mais legal você ler um jornal, né? Poder folhear o jornal, né? Então fica esse apelo aí de uma jornalista para vocês comprarem o nosso jornal, bem recheado aí, o pessoal trabalha bastante para trazer as melhores informações para vocês. Então valoriza aí, né? Temos 62 anos de história aí, não é pouca coisa não. No meio de tudo isso aí, gente, futebol. Já foi muita polêmica saber se voltavam ou não os jogos, aí os jogos voltaram, aí agora a polêmica é se volta ou não o público para assistir os jogos, e agora, olha só, vai ter Palmeiras e Flamengo no domingo, tá? 16 jogadores do Flamengo foram positivados para o novo coronavírus. 16. E mesmo assim, eles querem jogar futebol. Os jogadores do Palmeiras também querem. Não é que eles são contra, não. Eles também querem. Eles divulgaram nesta quinta-feira, inclusive, uma carta para reafirmar o desejo aí de enfrentar o Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, em São Paulo. O elenco redigiu o comunicado depois do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado dizer que pretende acionar a justiça para que se a CBF não optar por adiar o jogo. Flamengo, gente, tem 27 casos positivos da Covid, sendo 16 jogadores. Joga ou não joga Palmeiras e Flamengo com 16 infectados? Fico de cara com essas coisas. A regra, gente, não é se isolar. Se você tá com coronavírus, não é ficar de quarentena trancado em casa, meu Deus do céu. Eu não entendo por que tem futebol, que vão se enfrentar. Adia o jogo. Pelo amor de Deus, essa é a minha humilde opinião, gente. Eu sou palmeirense, hein? Não podia revelar. Enfim, o que vocês acham da questão do futebol? Joelma, bem-vinda, minha querida. Cícero Dantas, tem que ser adiado esse jogo. Concordo, Cícero. Poxa vida, a gente está falando tanto, há tanto tempo, há 6 meses aí, sobre a importância de identificar as pessoas com coronavírus e isolar as pessoas com coronavírus. E aí, 16 jogadores de futebol vão querer jogar.
né? É um esporte de contato, é um esporte de grito, é um esporte de cair perto. Não tem como não infectar. E eles jogam sem máscara, né? Então, olha, é um absurdo, gente, de verdade. Eu acho um absurdo isso. Pulando para outro assunto, a questão da cultura, né? Por enquanto, então, em São Paulo, pelo menos, ainda não abriram aí os teatros, os cinemas, apresentações musicais, tirando São Bernardo, que a partir de amanhã vai deixar as apresentações acústicas, mas no estado de São Paulo ainda não está permitido, né? O prefeito Bruno Covas disse hoje aí que assinou, na verdade, os protocolos setoriais de cultura para o plano de retomada. Então, já está se preparando aí a volta dessas apresentações. Lembrando, gente, que o próximo anúncio aí do Comitê de Contingenciamento vai ser no dia 9 de outubro. Então, apenas no dia 9 de outubro, nós vamos saber se o estado de São Paulo evolui para a próxima fase do Plano São Paulo, se fica na que a gente está ou se regride, né? 9 de outubro, marquem essa data aí. Se o governo de São Paulo, se as cidades de São Paulo evoluírem para a próxima fase, aí sim vão estar autorizadas aberturas de teatro, casas de espetáculo e salas de cinema, tá? Porém, gente, o sindicato aí dos cinemas disse que pelo menos, eles calculam, tá? Pelo menos um terço das 3.507 salas de cinema do Brasil correm o risco de fechar as portas se não houver essa flexibilização de emergência, tá? Obviamente, pela crise financeira, né? Caiu quase 100% aí a frequência desses lugares. Então, os cinemas aí fazem um apelo para que volte, para que possa reabrir com todos os protocolos de segurança, para que eles pelo menos comecem a ter um pouquinho mais de fôlego, né? Sobre cinemas, teatros e casas de espetáculos, vocês acham que tem que abrir ou ainda não? Qual a opinião de vocês? Lembrando que a próxima fase do Plano São Paulo vai ser a fase verde. Para combinar, gente, eu fiz um degradê de verde na minha mão aqui, ó. Vai ser a fase verde e aí vai poder abrir isso que eu disse. E a novela do INSS, hein? Parece novela mexicana, com muito drama, muita gente sofrendo de verdade no fim. As pessoas que precisam do INSS, às vezes para ganhar um benefício, para sobreviver aí, essa novela não acaba nunca, não acaba nunca. A justiça permite, a justiça volta atrás, a justiça proíbe. E o que aconteceu agora, a última informação, antes de eu entrar, não sei se agora mudou, mas por enquanto é o seguinte: o Tribunal Regional Federal derrubou, então, nesta quinta-feira, a decisão que havia dispensado os peritos médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, de retornarem ao trabalho presencial. Portanto, agora eles estão obrigados a voltar, tá? A voltar a atender de forma presencial os segurados, tá? Também fica retomado o corte de ponto dos profissionais que não comparecerem. 8.000 perícias deixaram de ser realizadas por conta deste vai e vem interminável entre a Justiça e o INSS. 8.000 pessoas ficaram sem ser atendidas, e aí atrasando tudo, né? Não é uma brincadeira, a pessoa não quer ir no INSS para poder jogar papo fora. Precisa, né, gente? São exames necessários, são burocracias aí necessárias para se conseguir um afastamento. Muita gente com problema físico que precisa ir até a agência, né? Então é bem complicado isso. Maria Francisca de Souza, boa noite, minha querida. É claro que vão jogar futebol, você esqueceu que o coronavírus é apenas uma gripezinha. Dá vontade de chorar, né? Olha, uma gripezinha, viu, Maria Francisca, de que já matou no Brasil mais de 139.000 pessoas. 139.000 pessoas. Eu gosto de falar bem o número com ênfase, porque poderia ser você, poderia ser alguém da sua família, alguém que você ama de paixão. Pessoas que morreram, perderam a vida, muitas vezes assim, ó, de um dia para o outro, sem se despedir.
é muito triste. E a gente tem que dar essas notícias aí, que a normalidade vai voltando. Eu entendo que tem que normalizar, mas as pessoas perderam o respeito, né? Eu sinto isso. Acho que se você sai sem máscara, você não respeita. É inacreditável isso. Tem gente que sai sem máscara, gente. Por mais que você já tenha pego o vírus ou se recuperado do vírus, dê o exemplo. Eu fico meio assim, coração apertado quando eu vejo alguém sem máscara, me dá medo, né? A gente fica meio apavorado, já virou uma coisa tão comum máscara e é um símbolo de respeito para o próximo. E tem gente que insiste em sair sem máscara. Não dá, né? Não dá para entender a cabeça dessas pessoas. Poxa vida, né? Não custa nada usar máscara, para dar o exemplo. Imagina a cabecinha das crianças, gente. Vocês têm filhos pequenos? A mãe em casa fala que precisa usar máscara, e a criança sai e pega o elevador com o vizinho sem máscara. Como é que explica para a criança? Como é que explica? Me fala. Sim, Maria, eu entendi a ironia, claro, concordo com você. É, as pessoas acham que é uma gripezinha, né? Por isso que eu disse, 139 mil pessoas mortas, não tem nada de gripezinha. Super entendi a sua ironia. Muito obrigada pelo comentário aí. Que mais, gente? Que mais vocês contam sobre isso? Sobre as crianças? Como é que vocês estão explicando para as crianças o que é o coronavírus? Elas ficam de máscara, não ficam de máscara? Elas entenderam que ainda não dá para voltar para a escola? Elas têm medo do vírus? Elas lavam as mãozinhas? Elas usam o álcool? Como é lidar com criança no meio de uma pandemia, hein? Não deve ser fácil. Não deve ser fácil mesmo. Mas olha só, gente, a gente está falando sobre não usar máscara e não respeitar o próximo, né? Tem uma notícia que saiu hoje que um homem que teve o coronavírus foi condenado a pagar 15 mil reais por ter descumprido o isolamento social. Ele é de União da Vitória, lá no sul do Paraná. Essa pessoa foi detectado o vírus nela, foi comprovado que ela estava doente. O que essa pessoa fez? Foi para Curitiba, num carro com mais duas, sem avisar que estava infectada, para uma reunião a trabalho. Tem responsabilidade uma pessoa dessa? Tem amor ao próprio, ao próximo? Acho que amor só ao próprio umbigo, né? Quem faz um trem desse não tem amor pelo próximo de jeito nenhum. É diferente se você está com o vírus, mas não sabe que tem o vírus, então você também não tem que sair, tá? Mas se você não sabe, pelo menos você não vai infectar a pessoa de propósito. Este homem dá a impressão que ele falou: ah, não vou. E foi, gente, uma reunião a trabalho em Curitiba. Mas ele se ferrou, desculpa a palavra, porque alguém denunciou o que ele fez, então a justiça foi atrás e multou a pessoa em 15 mil reais. Vai arder no bolso, né? Mas isso, e se ele passou o coronavírus para alguém que não tem chance de sobreviver? Né? 15 mil reais é muito pouco, muito pouco. O homem apresentou esses sintomas da Covid em junho e ele deveria ter ficado isolado por 10 dias, coisa que ele não fez. Então, tome multa. Vocês acham que mexendo no bolso as pessoas vão ficar um pouco mais alertas aí? Ou já está no estágio que nem mexendo no bolso, hein, gente? Essa questão de multar as pessoas sem máscaras, eu não conheço uma pessoa que foi multada porque estava sem máscara. E deveria, porque cada vez mais as pessoas estão deixando as máscaras em casa. A pandemia, gente, não acabou. Se ainda não ficou claro para você, a pandemia não acabou. O vírus está circulando, tá? Então você precisa tomar todos os cuidados, sempre, tá bom? Eu agradeço a todo mundo aí que participou, mais uma vez falando do desafio de redação, concurso promovido pelo Diário em parceria com a USCS, um concurso literário. Jovens podem mandar a redação de graça pela internet, tudo online esse ano, né? Não tem presencial, mas a perseverança aí de vencer, ganhar uma bolsa de estudos é a mesma, tá? O tema, obviamente, é a pandemia.
Então, entra lá no www.dgabc.com.br/desafio redação, faça sua inscrição, está acabando, é só daqui uma semana, então no dia 30 de setembro a gente encerra aí o concurso, participe. Se você conhece alguém que acha que tem que participar, encaminha este programa. E se você não assistiu o boletim todo, deixa só a gente terminar aqui, que já dá para você dar o play e assistir tudo de novo, tá bom? Então é isso aí, gente. Beijo, se cuidem e até amanhã, sexta-feira. Tchau.